Eu estive em Madrid, cheguei ontem à tarde, numa reunião mundial de missões, onde estavam representados 91 países e 1.400 irmãos na fé, a maioria missionários. Foi um tempo muito bom, onde o Espírito Santo falou, ministrou, e sobretudo ver missionários muito jovens em países dos mais duros do mundo. Tivemos missionários que estão na Índia, no Sri Lanka, no Camboja, no Iraque, irmãos em zonas muito difíceis. Nem sequer nós podíamos tirar fotografia porque a vida deles corre risco. E testemunhos de missionários com 28, 29 anos, irmãos, homens e mulheres a fazer um tremendo trabalho nestes países, no meio das montanhas, a dar testemunho daquilo que Deus está a fazer, mas sobretudo cada palavra inspirada. E uma das notícias que mais tocou é o trabalho que as Assembleias de Deus a nível mundial estão a fazer, e neste momento a nossa denominação, que não temos um chefe nem um papa, mas nós estamos unidos espiritualmente em todo o mundo, e conta-se entre 70 a 75 milhões de irmãos da Assembleia de Deus hoje no mundo. E há um trabalho tremendo que estão a fazer no meio dos refugiados, no meio das pessoas perseguidas. Então contou-se a história de um trabalho que se está a fazer. Vocês sabem que há o que se chama escravos do século XXI, jovens que são roubadas das suas terras e são levadas para a prostituição. E algumas nesses lugares há equipas da Assembleia de Deus que têm ajudado e as têm integrado na sociedade e lhes têm dado um teto. São máfias mundiais que estão a atuar, mesmo aqui em Europa. Viemos a saber, por exemplo, que a Espanha é um dos centros mais importantes, infelizmente, nessa área, onde vêm jovens enganadas de várias partes do mundo e são colocadas sem passaporte, sem nada, a ter que trabalhar todos os dias na prostituição, obrigadas. E graças a Deus que há em alguns lugares um trabalho tremendo para resgatar estas mulheres, irmãos, destas prisões onde se encontram. Depois também a nível de oração, há uma rede mundial de oração, de intercessão, que está procurando levantar 5 milhões de intercessores das Assembleias de Deus em todo o mundo. Irmãos, foi um tempo tremendo de derramamento do Espírito Santo, de frescura espiritual, um ambiente espiritual muito forte, muito bom, e nós louvamos a Deus por fazer parte desta família, amém? De homens e mulheres que estão preocupados em chegar com o Evangelho até aos confins da terra. Não estão preocupados com nada mais que o seu nome seja grande, não, ao contrário, estão preocupados que o Evangelho de Jesus chegue a cada lugar. E esta é uma diferença muito grande. As Assembleias de Deus acreditam que enquanto houver nações, povos e línguas não alcançados, que são ainda milhares e milhares. Nós às vezes pensamos com toda a tecnologia, com todo o avanço que temos, que já chegamos muito longe. Não, porque temos quase 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas em todo o mundo, irmãos. Desculpem se sair alguma palavra espanhola, com o computador ainda o botão ainda está lá. Você sabe que isto é muito difícil. Eu passo a fronteira, o chip volta, e para voltar depois é um bocado difícil. Então se eu disser alguma espanholada hoje, vocês não se preocupem, está bem? Eu queria falar por causa disto, porque eu fui tocado. Eu digo-vos uma coisa, houve reuniões que eu chorei todo o tempo. Chorei, mas da presença gloriosa do Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe uma convicção ao meu coração tremenda. Eu estava a ser alimentado fantasticamente. Eu gostei mesmo de estar ali. O Senhor falou. Fomos mais o irmão Luís Louro, o pastor Portugal, o irmão Sebastião Viola, tivemos os 4 ali. Foi um tempo renovador. Eu queria falar nesta manhã da importância de nós sermos testemunhas de Jesus. A importância de nós sermos testemunhas de Jesus. Diga para o irmão que está ao teu lado, eu quero ser uma testemunha de Jesus. Diga mesmo, eu quero ser uma testemunha de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 8. Capítulo 1
versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude, e aqui virtude é a mesma palavra que poder, de quem? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Este versículo está associado ao versículo de Lucas 24, 49, que depois de Jesus ter ressuscitado de entre os mortos e ter dado os últimos mandamentos aos seus discípulos, Jesus disse-lhes: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, no versículo que acabamos de ler, que é uma continuidade daquele versículo, está a dizer-lhes que eles iriam receber. Ora, o maior trabalho de uma testemunha é verdadeiramente ter visto, ter ouvido, ter a sua própria experiência com o acontecimento. E Deus não quer que eu seja testemunho de nada. Deus quer que eu seja testemunha do poder glorioso que há nele. Deus quer que tu sejas testemunha de quem Ele é, daquilo que Ele já fez contigo, daquilo que ainda Ele deseja fazer nos outros. Todos nós devemos ser testemunhas. Mas para ser testemunha, eu tenho que participar do testemunho. Eu tenho que vivenciar o testemunho. E quando Jesus está a dar este último mandamento aos seus discípulos antes de Ele se ausentar para a presença do Pai, Ele está a dizer bem claro que os discípulos necessitavam da presença gloriosa do Espírito Santo. Eu preciso, vocês precisam da presença gloriosa do Espírito Santo nas nossas vidas a cada momento. A cada momento, e eu oro a Deus que aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo ainda hoje o possam ser. Deus quer batizar com o seu Espírito Santo. Antes que a igreja saísse para o mundo, antes que a igreja saísse para os continentes, para as etnias, para os povos, era importante que a igreja soubesse que necessitava ser cheia do poder do Espírito Santo. Deus nunca abandonou a sua igreja e Deus nunca abandonará a sua igreja. Deus nunca abandonou os seus filhos. Deus nunca abandonará os seus filhos. Deus tem provisão suficiente para cada um de nós. Nós precisamos das provisões que Deus tem deixado ao nosso alcance. E o Espírito Santo é a provisão de Deus para sermos testemunhas, não somente aqui, mas em todo lugar, pregando o Evangelho do Reino, que ainda hoje continua a ser o poder de Deus para salvação, para libertação, para cura, para batismo com o Espírito Santo, porque esse é o Evangelho do Reino, aleluia. Enquanto nós soubermos que nesta cidade, neste país, neste continente, nos outros continentes, há pessoas que necessitam de Jesus, nós não podemos ficar descansados. Jesus tinha uma preocupação muito grande pela humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E quando está a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, não está a falar de palavras. Não está a falar de algo escrito. Está a falar de atos. E o maior ato de Deus de amor para com a humanidade foi dar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. E eu quero agradecer a Deus nesta manhã pela salvação da minha alma. Eu quero dizer a Deus nesta manhã: obrigado, Jesus, porque eu sou teu filho. Diz a Deus nesta manhã, se tu já és um filho, uma filha, diz-lhe: obrigado, meu Deus, porque agora eu sou teu filho, agora eu sou tua filha. Mas se porventura está aqui alguém que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador,
pode o fazer neste momento, também pode dizer: eu quero ser teu filho, Deus. Eu quero ser tua filha, Deus. Diga neste momento, diga no seu coração, na profundidade do seu íntimo, diga a Deus: eu quero ser teu filho, eu quero ser tua filha. Eu entrego a mim o teu coração, eu entrego a ti o meu coração, eu entrego a ti o meu ser. Eu estou aqui porque eu necessito de ti. Faz esta oração, abre o teu coração. A Bíblia diz que a todos quantos creram em Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos aos que creem no seu nome. Se efetivamente tu crês no nome de Jesus, tu automaticamente podes ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, para sermos testemunhas, nós temos que ser capacitados sobrenaturalmente pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele capacita de uma maneira sobrenatural. Eu ouvi um testemunho fantástico num dos países onde não está permitido levar Bíblias. Havia um jovem, e dizia o que estava a contar a história, que este jovem veio ter com ele, queria servir a Deus, e ele disse-lhe a ele: pai, olha, vais levar uma Bíblia, apenas uma Bíblia, e vais falar com alguém, entregas, depois vais buscar outra, nunca andes com mais que uma Bíblia, porque isso é crime aqui. Mas os jovens às vezes não ouvem os conselhos dos mais velhos. E levou 3 Bíblias na mochila. Era 11 da noite, a polícia manda-o parar. E perguntaram-lhe: o que é que levas aí na mochila? E ele não sabia o que dizer. Abram-na vocês. Quando abriram, disseram: estás a gozar connosco, não há aqui nada. Deus tinha cegado os olhos à polícia para não ver as 3 Bíblias que estavam ali. Porque ele ia ser preso naquele momento se tivessem encontrado Bíblias. Sim, a Bíblia está a levar irmãos nossos à prisão. O ter uma Bíblia hoje em alguns países é um crime. Irmãos, orai pela igreja na China. O governo chinês quer proibir a nossa Bíblia e criar uma nova Bíblia. E estão a destruir as igrejas. Irmãos, a perseguição contra alguns irmãos nossos é de tal maneira que, irmãos, nós nem sequer podemos imaginar. Nós somos privilegiados. E às vezes não aproveitamos a liberdade que temos hoje e agora. Irmão e irmã, aproveita a liberdade que tens em falar de Jesus aos outros, em leres a palavra de Deus. Tu e eu somos privilegiados. Seria bom que nós apreciássemos o privilégio que temos neste momento, quando há irmãos nossos que não se podem reunir com a liberdade que nós temos aqui, com uma porta aberta, com muitas portas abertas, para receber, mas também a porta aberta para tu e eu falarmos do amor de Jesus aos outros. Que não venhas a dizer: não me avisaram. Que não venhas a dizer: afinal eu não sabia. Nós temos tempo, enquanto é dia, devemos trabalhar. Como diz a Escritura, a noite vem e ninguém pode. E noite aqui não se refere ao estado físico. Noite refere-se às trevas espirituais que serão tão densas que quererão cegar aqueles que querem Jesus. Irmãos, vamos manter-nos fiéis ao Senhor. Então Jesus sabia muito bem e sabe muito bem que os crentes necessitamos da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que ouve. É uma pessoa que fala. É uma pessoa que intercede por nós. É uma pessoa que nos dá a claridade das coisas. É uma pessoa que através dela são repartidos os dons espirituais. Amém? E dons tremendos que são necessários a cada dia para nós vivermos uma vida de vitória.
uma vida na vontade de Deus, e Deus quer continuar a distribuir à sua igreja os dons espirituais, porque os dons espirituais são dádivas de Deus aos seus filhos, ao seu povo, à sua igreja. Não temos que pagar nada, Ele dá porque Ele nos ama, Ele dá porque sabe que nós precisamos deles, Ele dá porque Ele quer que eu e tu sejamos vitoriosos, Ele dá porque sabe a dificuldade que nós estamos neste mundo, e Ele capacita-nos com os dons espirituais para nós resistirmos, para nós sermos abençoados, para nós os usarmos em benefício dos outros. Aleluia! Deus nunca dá um dom espiritual para proveito próprio, Deus dá para eu abençoar também os outros. É por isso que não podemos ser egoístas. O que de graça temos recebido, de graça devemos dar, e tudo o que vem de Deus é de graça. É por isso que nós só podemos dar de graça. Eu não posso admitir como há pessoas que hoje estão a vender coisas naquele sentido de bênçãos, e tens que dar tanto para orar por ti, e tens que fazer isto e aquilo se queres ser abençoado. Isso vem do inferno, porque Deus aquilo que dá é de graça. Aleluia! Ele oferece gratuitamente a todos nós. Louvado seja o seu nome. E uma vez mais eu quero dizer a Deus obrigado. Obrigado por tudo aquilo que tu nos dás. Não o merecíamos, mas Ele nos deu. Mas deu não para ficar para nós, deu para nós abençoarmos os outros. Tantas pessoas à nossa volta que não conhecem Jesus. E sabe, o inimigo muitas vezes, ele procura envergonhar-nos, ele procura dizer não vale a pena, ele procura dizer não te vão ouvir, não querem saber de ti. Isso é mentira. Há muita gente aí fora necessitada de ouvir palavras de salvação, palavras de esperança, palavras de vida eterna. E os únicos que as podem dar são os filhos de Deus. Só os filhos de Deus têm estas palavras para dar, para entregar, porque tem a ver com uma vivência, com uma experiência que cada um de nós tem com o Papá Celestial. Se eu não tenho essa experiência, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dar? Irmão, não feches a tua boca, não feches o teu coração. Dá testemunho de Jesus. Tu não tens que contar os passos da teologia, tu tens que contar o que há no teu coração. Abre o teu coração, conta aos outros aquilo que aconteceu contigo. Tu não tens que ser igual ao outro, a tua experiência é a tua experiência. Compartilha a tua experiência, fala da tua experiência com Deus. Vocês sabem que há pessoas que eles vêm à nossa porta, batem à nossa porta, a linguagem é sempre a mesma, até cansa. Não, Deus usa cada um de nós, até crianças Ele usa. Estávamos a falar do ministério das crianças, a importância. E sabe, irmãos, eu estou muito triste, porque eu conheço filhos de crentes que os pais não se preocuparam com os seus filhos e hoje eles estão no mundo. Eu estou triste, porque eu queria ver essas crianças hoje serem homens e estarem fiéis a Deus. Mas muitos pais, irmãos, eu sou pai. A minha maior alegria é ver os meus filhos servirem a Deus. A vós, qual é a vossa maior alegria? Deveria ser ver os vossos netos, os vossos, servirem a Deus. Às vezes nós não passamos o Evangelho para as gerações seguintes. Mas dizemos que somos crentes, irmãos. Mas nós temos a responsabilidade de passar o Evangelho aos nossos filhos, aos nossos netos. Se nós não o fizermos, quem é que vai fazer? Eu acredito no valor da escola dominical, mas acredito muito mais naquilo que eu vivo na minha casa. É importante o trabalho da escola dominical, meu irmão. Traga os seus filhos, traga os seus netos à escola dominical. Mas não esqueça de ser o exemplo na casa, no lar, com a sua esposa, com o seu esposo. Aquele entorno familiar, é aí que as bases são assentes. E se eu não sou exemplo na minha casa, eu nunca vou ser exemplo. Nós temos aquela expressão daqueles discípulos que queriam ir à casa de Jesus. Onde é que mora Jesus?
Eles já conheciam Jesus cá fora, mas não sabiam como era Jesus lá dentro. E sabe, cá fora às vezes nós até parecemos muito santos. Mas será que na nossa casa nós somos assim? Será que na nossa casa nós seguimos o exemplo de Jesus? Ou a porta da igreja transforma-nos quando entramos para dentro e passamos a ser muito cristãos? Aí é cristianos, era. Irmãos, que Deus me ajude a mim. Eu quero que ser claro, eu não estou a atacar ninguém, eu estou a fazer uma reflexão. E eu estou triste, irmãos. E eu sei que vocês também estão tristes. Porque se calhar nós já perdemos. Temos perdido. Mas nós temos que apostar nas crianças e nos jovens e nos adolescentes. Eu não ouvi um amém forte. Nós temos que apostar. Eles não são a igreja do amanhã, eles já são a igreja de hoje. E nós temos que trabalhar, irmãos. Eu estou preocupado com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Eu agradeço a Deus por todos aqueles que estão trabalhando nestas áreas. Eu agradeço a Deus pelos líderes dos jovens, dos adolescentes, professores de escola dominical, os coordenadores. Eu agradeço a Deus por este trabalho fantástico, irmãos. A estatística que nós ouvimos da Europa é triste. Nas igrejas, às vezes, há igrejas que não têm nem 1% de jovens nem crianças. Sabe onde é que essas igrejas vão parar? Vão desaparecer. A Europa, o velho continente, nesse sentido, porque não acreditou em ter filhos, está a desaparecer. Sabe quem é que está a crescer? Os islâmicos. Têm 10, 15 filhos cada um. De várias mulheres. Eles vão dominar esta Europa, se isto não mudar. Não houve uma visão dos nossos antepassados sobre isto, dos nossos políticos sobre isto. Hoje não há mão de obra. Vocês sabem, Portugal neste momento tem um grande problema de mão de obra. E vai ser pior. E nós, igreja, o que é que estamos a fazer pelas novas gerações? Houve um pastor da Índia, zona difícil, que ele falava do trabalho que Deus pôs no coração dele, uma igreja que só cada 4 meses é que tinha um trabalho com jovens, cada 4 meses. E Deus tocou no coração dele e ele foi ter com o seu pastor e disse: pastor, eu quero fazer um trabalho todas as semanas. Ele hoje é pastor e tem uma grande igreja. E continua a trabalhar com jovens. Eu estava a falar da sua experiência. Diz que o pastor disse: pronto, vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que acontece. Se isto daqui a 3 meses não houver muita coisa, acabamos e continuamos na mesma. E ele continua há 26 anos a fazer, todas as semanas eles têm uma atividade com os jovens. 26 anos. Porque ele acreditou nas novas gerações. E meus irmãos, eu peço a vossa sensibilidade e a minha sensibilidade, porque eu quero ser sensível à voz do Espírito Santo, irmãos. Eu estou a orar a Deus para que Deus me revista a cada momento. Se eu não posso ir, eu quero ajudar os outros a ir. Se eu já não tenho mais forças para fazer isto ou aquilo, eu quero ajudar outros a ter a força para chegar. É por isso que esta igreja acredita em todas as gerações. Eu agradeço a Deus pelos irmãos mais velhos. Eu agradeço a Deus pelos irmãos de meia idade. Eu agradeço a Deus pelos casais jovens. Eu agradeço a Deus pelos adolescentes, pelos jovens, pelas crianças. Eu agradeço a Deus por toda a comunidade estrangeira nesta comunidade. Eu agradeço a Deus por todos os africanos, por todos os brasileiros, por todos os irmãos de todas as nacionalidades, porque no céu vai ser assim. Sabe, pessoas que fazem ilhas hoje. Não, esta igreja é só para brasileiros, esta igreja é só para angolanos, esta igreja é só para guineenses. Eu não acredito nisso, isso não é no céu. No céu estamos todos juntos, se não for assim não é céu. O amém foi muito fraco. Todos aqui somos irmãos uns dos outros. Aqui ninguém está num gueto, aqui ninguém é marginalizado, aqui somos filhos de Deus, isto chega. E nós temos que dar as mãos e não permitir que nenhum deste tipo de vírus que vem do diabo possa contagiar-nos. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos uns dos outros, porque nós somos da família de Deus. E quando Jesus mandou pregar o Evangelho, não mandou pregar o Evangelho especificamente a um grupo étnico, mas a todos os grupos étnicos. Aleluia! E é fantástico, irmãos, como nós podemos estar agora aqui, pessoas de várias nacionalidades nesta manhã, louvando e adorando o mesmo Deus, porque é assim que no céu vamos estar.
Não há lá o grupinho dos portugueses, não há lá o grupinho dos alentejanos, não há o grupinho dos angolanos, dos guineenses, dos santomenses, dos brasileiros. Não há nada disso, não há dos suíços sequer. Todos somos um em Cristo Jesus. Amém? Todos somos um em Cristo Jesus. Lute contra essa mentalidade que vem do inferno para nos dividir uns aos outros. Já chega ao mundo a acreditar nas divisões. O cristão acredita na unidade, porque Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Aleluia! Unidade é aquilo que deve ser a igreja, é aquilo que devemos ser uns para com os outros. O Senhor quer que nos revistamos. Eu estou vestido. Nota-se, não? Vocês também estão vestidos. Mas esta é uma vestimenta que desaparece. Isto é trapo, é pano, é algodão, é qualquer coisa, mas não... Mas quando a Bíblia está a falar de revestir, está a falar de algo espiritual. Que eu preciso ser revestido a cada dia do seu Espírito. Porque eu preciso da pessoa do Espírito Santo. Nós não podemos viver sem a presença do Espírito Santo. Você já se deu conta que foi o Espírito Santo que o convenceu a si e a mim do pecado, da justiça e do juízo? Você já entendeu que isto não foi lavar a cabeça a ninguém, não foi uma mudança feita por nenhum homem, mas o Espírito Santo falou à nossa mente, ao nosso coração e nos convenceu que efetivamente precisávamos de Jesus. E quando nós abrimos o nosso coração, a nossa vida foi mudada por causa da pessoa do Espírito Santo que nos convenceu. Mas nós continuamos a necessitar ser revestidos pelo Espírito Santo se queremos sobreviver neste mundo difícil, mau, mundo que jaz, como diz a Bíblia, no maligno, mas que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou e a si mesmo se entregou como preço da nossa redenção. Ou seja, Cristo nos comprou, nos resgatou, nos perdoou, nos vivificou, para que agora na gloriosa presença do Espírito Santo sejamos mais que vencedores. Aleluia! Eu quero ser mais que vencedor. Eu não sou um derrotado, tu não és um derrotado, tu não és uma derrotada. Em Cristo tu e eu somos vencedores. Não acredite na derrota, a derrota vem do diabo. Deus chamou-te para tu e eu sermos vencedores. Amém? Nós não só apenas vencedores, mais que vencedores. Mas pastor, eu hoje estou em baixo. Eu também estou em baixo algumas vezes. O facto de ser pastor não é que eu não esteja às vezes em baixo. Eu estou em baixo, mas nunca debaixo de nada que eu não possa sair. Porque Deus me levanta. Porque Deus te levanta, mesmo que nesta manhã tu estejas em baixo, crê que Jesus te vai levantar, se tu ergueres os teus olhos para os montes, de onde virá o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Ele é a tua vitória, Ele é a minha vitória, Ele é a nossa vitória. Aleluia! Ele é a nossa vitória. A partir do dia em que a igreja, 120 pessoas, veja lá, tão pouco, foram cheios do Espírito Santo, alguma coisa começou a acontecer no mundo de então. O mundo de então nunca mais foi o mesmo. Era impossível. Porque agora, aqueles 120, logo no mesmo dia, começaram a dar testemunho do poder de Jesus Cristo. E Pedro, apesar de saber que a sua vida estava em perigo, colocou-se no meio de uma praça e começou a pregar o Evangelho com tanto poder, tanta ousadia, tanta liberdade, que se converteram mais de 3.000 almas. Glória a Deus! 120 vão dar origem a 3.000 mais. E a partir desse dia, por causa da pessoa do Espírito Santo, começou a acontecer algo fantástico, maravilhoso, glorioso no mundo de então.
aqueles homens continuaram a pregar o Evangelho do Reino. E estou a pensar, por exemplo, em histórias simples como Filipe, um evangelista. Um homem que Deus começou a usar também para milagres, prodígios, maravilhas na cidade de Samaria. Coisas grandes começaram a acontecer. E naquele auge, naquele tremendo momento de bênção de Deus, Deus fala a Filipe e mandou para o deserto. Via-se que Filipe era um homem cheio do Espírito Santo porque não ficou aborrecido com o Senhor. Não disse, deixa-me aqui no meio desta multidão. Deixa-me aqui no meio da bênção. Deixa-me aqui onde coisas gloriosas, maravilhosas, estrondosas estão a acontecer. Porque o Espírito Santo sabia que no deserto ia um homem a ler um livro, exatamente o livro do profeta Isaías. Sabem quem era? Um africano. Não a Etiópia hoje como país, mas toda aquela região que era um só país, digamos assim. Tremendo. E aquele homem tinha vindo a Jerusalém. Não sabemos se já trazia, se já levava, provavelmente tinha adquirido, que era caríssimo, um rolo. E era um rolo, não é um livro. Hoje é muito fácil ter um livro. Nós temos Bíblias assim. Já temos Bíblias no telemóvel. Temos Bíblias, glória a Deus. Mas naquele tempo era um rolo. E o homem estava a ler. Porque é um homem que andava à procura. Era um homem que vinha a Jerusalém para buscar algo, procurar algo. Veja lá, desde o continente africano tinha vindo ali, porque necessitava, queria, mas não entendia. Nós temos aí tanta gente que não entende. Mas sabem porquê é que não entende? Porque ninguém se aproxima do carro da vida deles. Quantas pessoas temos no nosso trabalho? Quantas pessoas temos na nossa escola? Quantas pessoas temos na mercearia, na padaria, no supermercado, coisas à nossa volta. E é como se as pessoas fossem montadas num carro a ler algo que não entendem. Não entendem o que está a acontecer ao mundo, não entendem o que está a acontecer à vida. E ainda ninguém chegou ao pé deles e lhes disse, Jesus é a solução. Jesus é o Salvador. Jesus é o Senhor. Ele sim tem poder para transformar a tua vida. Meu irmão, chega-te ao carro. Chega-te ao carro do teu vizinho, da tua vizinha, do teu amigo, da tua amiga, do teu familiar. Chega-te ao carro. E diz que Isaías, ao fazer aquela pergunta, aquele homem convidou a sentar-se com ele no carro. Sim, seria uma comitiva de guardas, de pessoas que iam ali para o servir, visto que ele era talvez o tipo ministro da economia, o ministro das finanças da Etiópia. E como eu disse, Etiópia não é o reino de hoje. E Filipe, que tinha deixado o grande avivamento, as multidões das pessoas, agora estava apenas com uma pessoa. Isto também fala da simplicidade deste homem. Sabe, eu conheço pessoas que só gostam de coisas grandes. Mas nós temos que amar as coisinhas pequenas. Porque quem ama as coisas pequenas, Deus o vai pôr sobre coisas grandes. E não vai mal ao mundo que nós aprendemos a ser como Jesus. Jesus tão depressa estava com multidões, como foi ter com a mulher de Samaria. Foi ter com este, foi ter com aquele. Não eram as multidões que impressionavam Jesus, mas era o coração das pessoas que o impressionavam. Hoje há muitas pessoas que o que lhes impressiona são os números. É a grandeza, é o dinheiro, é o poder, é a fama, é a riqueza. Mas isso não nos deve impressionar. Aquele que verdadeiramente tem impressionado o meu coração, e penso que a maioria dos que estamos aqui, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Não impressionou, Ele continua a impressionar o meu coração. Continua a impressionar a minha vida, a tua vida. Por isso nós podemos dizer nesta manhã, eu te amo, Senhor. Tu és tudo para mim. Tu és o mais importante. Então sabemos, depois da explicação do Evangelho, aquele homem ouviu falar acerca de um mandamento que Jesus deu. O mandamento do batismo. E aquele homem prontamente identificou-se com Cristo e quis obedecer aos mandamentos de Cristo. Eu disse no primeiro domingo do mês que eu ainda hoje não entendo como é que há cristãos, homens e mulheres que se dizem crentes e não querem ser batizados. É que eu não entendo, desculpem.
Por mais voltas que eu dei à minha cabeça, eu não entendo. Aquele homem entendeu. E nunca tinha ido a nenhum culto. Era a primeira vez que estava a ter uma experiência com o evangelista. Mas à volta da palavra de Deus, e nós temos que ser homens e mulheres à volta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade. Há muita gente que não quer usar a Bíblia para enganar os outros, mas a Bíblia, quando é utilizada corretamente, não pode enganar ninguém. Há gente que tira versículos para... Não, cuidado, leia a Bíblia toda. Não se deixe enganar. Isaías foi explicado. Isaías, como vocês sabem, é um dos profetas que mais falava do futuro. Falava de Jesus. 400 anos antes de Jesus, já estava a falar de Jesus. Era normal que aquele homem não entendesse de quem é que estava a falar. Porque ele via que não tinha nada a ver com aquela época anterior do tempo de Isaías. Era algo que ele não entendeu. E muito mais quando, de alguma maneira, Jesus já se tinha ausentado para o Pai. E muitos não acreditaram na ressurreição de Jesus. Para muitos Jesus continuava a ser falado, mas para outros nem sequer deveria ser mencionado. Porque isso alertava a consciência deles, que tinham feito algo mal contra o Filho bendito de Deus. E quando este homem lhe é explicado, ele diz, então, há ali água, há ali muita água, ou água, o que é que me impede de ser batizado? E eu sei que é muita porque diz, desceram ambos a água. Se fosse assim o tamanho desta garrafa, eu não descia. Isto era diluído. Para descer, tem que haver uma coisinha um pouquinho mais profundo. E este homem foi batizado por imersão, porque batismo significa por imersão, não é outra coisa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo contente, voltou para a sua terra e pensamos que foi ele quem levou o Evangelho àquelas partes de África. E Filipe, o Espírito Santo, fez um milagre tremendo, pegou nele e levou ao outro lado. Eu também queria ter esse carro. Ontem, quando vinha de Madrid para cá, eu gostava de chegar o mais rápido possível, mas não, tivemos que fazer aqueles quilómetros. Mas eu acredito que o Espírito Santo tem poder para fazer milagres. Amém? Depois, e eu vou terminar aqui, Pedro, um dos discípulos, muito abençoado, mas há pessoas abençoadas que têm preconceitos. E o Espírito Santo quer tirar os meus preconceitos, os teus preconceitos. Sabe qual eram os preconceitos de Pedro? Os preconceitos da religião. Ele era um judeu. E a lei dos judeus diz que eles nunca devem entrar na casa de um gentio, não se devem manchar. E diz que ele subiu para o terraço, para orar. E a atitude de orar é muito boa. Ele subiu, orou, mas orou numa hora difícil e dizia, alguém na brincadeira, não é brincadeira, o contexto do Mediterrâneo é comer às 3 da tarde, não é? Comer tarde. E Pedro também comia tarde, a comida ainda não estava pronta, ele estava cheio de larica, cheio de fome. E teve um sonho, mas não era um sonho normal, era um sonho dado por Deus naquele momento. E diz que foram 3 vezes que ele teve o sonho. E sabe o que é que ele via no sonho? Precisamente coisas que a religião dele o impedia de tocar. Répteis, animais imundos. Imagina-se uma pessoa com fome e a única coisa que está a ver é répteis. Se fosse um cozido à portuguesa, se fosse uma lasanha, se fosse... Cada um diga do seu país. Uma moamba, uma cachupa. Se fosse uma coisa dessas era normal. Era preparar-se, agora começasse a ter uma visão dentro... Já não era mau. Mas não, eu só via répteis, animais feios, coisas esquisitas, e ele não ficou nada contente. 3 vezes, veja lá. Mas porquê 3 vezes? Porque alguns de nós somos... Sou só eu que sou duro de cabeça. Vocês são pessoas que à primeira... Às vezes somos duros de cabeça. Vocês não são? Mas Jesus tem uma maneira de trabalhar muito boa com os duros de cabeça. Dá-lhes várias oportunidades. Ainda bem que ele é assim. Se fosse só uma, Pedro não tinha feito nada. 2 tão pouco. A terceira é de vez, dizemos nós. E é interessante que Pedro sempre precisava de 3 vezes para entender qualquer coisa.
Teve que negar 3 vezes Jesus para entender o que Jesus lhe tinha dito. Porque quando nós somos duros de cabeça, é assim, são 3 ou mais de 3. E há uma atitude que eu gosto de Pedro. É que o Senhor, a visão diz, desce do terraço e vai ter com eles. O terraço é aquilo que me separa dos outros. Eu às vezes estou no meu terraço, mas Deus não quer que eu fique no meu terraço. Deus quer que eu deixe as escadas e esteja com os outros. Deixa nesta manhã o teu terraço, o teu conforto, a tua comodidade, a tua religião, aquilo que tu te sentes melhor. Se tu verdadeiramente queres ver Deus trabalhar na tua vida, tu tens que descer do terraço e ir ter com aqueles que precisam de Jesus. Há muita gente a precisar de Jesus. Esta cidade, esta Europa, este mundo está necessitado de Jesus. E se não forem os teus pés e os meus pés, a minha boca e a tua boca, as minhas mãos e as tuas mãos, muita gente nunca ouvirá falar de Jesus. Mas tu e eu temos esta grande responsabilidade de falar do Senhor. Então, os preconceitos religiosos de Pedro foram por terra. E ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Ele entendeu que Jesus veio para todo o mundo, para todas as etnias, para todas as raças, para todas as nações. Ele não é Deus apenas de uns especificamente, Ele é Deus de todos aqueles que invocam o seu nome. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Mas, deixa-me dar mais um exemplozinho. Quando Paulo queria ir para a Ásia, e o Espírito Santo dá-lhe uma visão para ele vir à Europa, ele prontificou-se e entrou numa cidade chamada Filipe. E sabe a primeira coisa que ele encontrou naquela cidade? Um grupo de mulheres que oravam à beira do rio. Não havia uma sinagoga como era normal, porque não era uma cidade que tinha muitos judeus, mas havia mulheres religiosas, mulheres que temiam a Deus, mulheres que amavam a Deus e queriam estar na presença de Deus. Elas não sabiam ainda nada de Jesus. Provavelmente eram judias que tinham respeito, reverência, um só Deus, amavam Deus, mas ainda não conheciam tudo acerca do caminho. Mas ali estavam aquelas mulheres numa sociedade machista, numa sociedade de homens que os gregos acreditavam que eles eram os melhores, tirando algumas circunstâncias que vamos ver à frente, como as pitonisas, a quem eles davam uma certa liberdade para elas darem-lhes os conselhos, mas de resto a mulher não tinha grande relevância. E sabe uma coisa, eu preocupo-me porque hoje em dia há alguns que não acreditam. Esta igreja acredita no ministério das mulheres. O homem foi muito fraquinho. Eu dou graças a Deus por cada mulher que serve nesta igreja. Eu acredito que as mulheres são um grande potencial para fazerem e continuarem a fazer coisas tremendas nesta nação. E mal vai dos homens que não acreditam nisto, o problema é deles. Porque não é um problema da Bíblia. A Bíblia dá liberdade às mulheres para servirem a Deus. Eu não estou a falar de títulos, nem eu estou importado com título. O maior título que eu tenho e vocês têm é que somos servos do Senhor Jesus Cristo, todos, e que temos que servir a Deus. Mas, por favor, eu fico tão triste quando há gente a impedir que as mulheres sirvam a Deus, trabalhem na obra de Deus. Isto está a deixar com que não possamos crescer na medida que deveríamos crescer em Portugal e no mundo por causa de preconceitos. Claro, depois está outros 2 problemas gravíssimos, que é hoje o femininismo, que não é de Deus, mas também o machismo não é de Deus. Eu dou graças a Deus pelas mulheres que não são feministas, mas são femininas. E pelos homens que não são machistas, mas são homens. Porque Deus criou macho e fêmea. Sim. Criou macho e fêmea. Cada um é livre de fazer o que quiser, acreditar naquilo que acreditar, mas eu acredito na Bíblia. Palavra de Deus. E Deus, quando criou as coisas muito bem feitas.
E a prova é que todos estamos aqui. Se Deus não tivesse criado um macho e uma fêmea, nenhum de nós estava aqui, nem existíamos. O amém foi muito mau, mas esse é o vosso problema. Eu nunca vi haver uma criatura sem haver um macho e uma fêmea, a não ser que seja no laboratório. Mas mesmo no laboratório tiveram que levar aquilo que havia no macho e aquilo que havia na fêmea, porque senão também não nascia. Até no laboratório ainda é assim. Já viu? Para que ir contra isso? Para que ir contra isso? Isso tem a ver com a criação, isso tem a ver com a química, isso tem a ver com a biologia, isso tem a ver com tudo que Deus criou. Mas o homem quer ir contra aquilo que Deus criou. O diabo está a ir contra aquilo que Deus criou e a pôr ideias malucas na cabeça dos homens. E ali naquela cidade aconteceu um milagre tremendo. As mulheres que se converteram e depois a seguir uma jovem possuída por um espírito, o espírito da Piton. Piton era uma cobra. Geralmente no meio da civilização grega havia as sacerdotisas, chamadas pitonisas. O nome pitonisa vem de Piton, que é uma cobra, e que era de alguma maneira dada uma importância extraordinária, e essa pessoa de alguma maneira, através do que dizia, controlava a vida do rei, da cidade, das pessoas que iam lá pedir conselho. Muitas vezes eram enganados. Mas os conselhos que Deus tem para o homem são os melhores conselhos. Deus não engana ninguém. Deus, tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Deus não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele disse, assim será e assim é. É ou não é? É ou não é? É, porque a sua palavra não volta para trás vazia. Aleluia, ela é bênção para a igreja, ela é bênção para todos nós. Louvado seja o seu nome. E ali naquela cidade, eu vou parar aqui, nasceu uma igreja. Agora, o meu desafio nesta manhã, queremos prometer diante de Deus, sair da nossa comodidade, sair do nosso conforto e fazer discípulos de Jesus? Estamos dispostos a falar aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos colegas? Vamos ser sal da terra, vamos ser luz do mundo? Irmãos, está em nós que o Evangelho do Reino cresça. O Senhor já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para sermos seus discípulos. Está em nós obedecer ou não obedecer. Está em nós ajudar hoje as crianças. Irmãos, sim, as crianças, os adolescentes, os jovens, os irmãos de mais idade, não importa todas as idades, mas irmãos, cuidado. Os jovens precisam de ver em nós, as crianças precisam de ver em nós exemplos. Senão eles vão se afastar. Vamos ser exemplos, irmãos. E vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar. Os irmãos sabem, uma das minhas preocupações, eu digo-vos uma coisa, alguns têm dito, nós temos aqui um espaço, graças a Deus por este espaço. Mas os irmãos sabem, são conscientes que se hoje viessem todas as congregações não cabíamos aqui? Eu penso que a igreja aqui não é consciente. Os irmãos vão à Quinta do Conde, nós temos quase 200 pessoas na Quinta do Conde. Se chegassem aqui hoje já não cabiam. Vamos à Costa da Caparica e em Aspas. Vamos a outros sítios não tanto, mas não cabiam. Mas sabe qual é o maior problema que eu sofro? É eu não ter um espaço bom para o trabalho juvenil. Não temos. Não temos neste momento. Inclusive as classes comunicadas, outros trabalhos precisamos. Não temos culto de vigília. Por causa das leis, às 10 da noite, os irmãos sabem, nós somos respeituosos. Quando eu queria ter nem que fosse uma vez ao mês, um culto de vigília, onde eu sei que estou ali a orar, ninguém vai chatear a cabeça. Estou com liberdade. Irmãos, por isso, irmãos, não é um capricho, não é dizer, vai mudar. Nós precisamos de ter mais onde nós precisamos ter coisas que aqui não podemos ter. E quem sabe se Deus no futuro dirigirá, claro que sim. E as congregações, esta visão, e no domingo, irmãos, nós vamos ter uma Assembleia Geral de Igreja para decidir já. Ou sim ou não. Mas, irmãos, eu peço-vos em nome de Jesus, ajudem-me. Eu não quero ter a carga só sobre os meus ombros. Há noites que eu acordo, já tenho chorado por isto. Eu sei, tenho a convicção que Deus nos quer dar aquilo. Mas, irmãos, todos nós temos que fazer mais alguma coisa.
Cada um fará aquilo que Deus quiser, porque nós aqui não somos daqueles que dizemos quem é que quer dar 1000, quem é que quer dar 100, para o orgulho. Não, não. Cada um ora a Deus e aquilo que puder ajudar nesta hora, ajude, irmão. Já seja emprestando, já seja doando. Há irmãos que já doaram, há irmãos que estão a emprestar, não importa. Mas fale connosco, fale com os pastores e irmão. Olha, não é muito, mas eu posso dar, eu posso ajudar. Irmãos, vamos unir as nossas forças nesta hora, porque nós queremos Almada para Cristo, Seixal para Cristo, Zimbra para Cristo, Portugal para Cristo. E nós temos que unir-se, irmãos. Nós queremos fazer trabalho mais efetivo. Isto só podemos fazer se nós unirmos as nossas forças. Até agora temos conseguido o que nós nos temos proposto de chegar. Irmãos, é uma bênção quando nós chegamos a Regangos de Monsaraz e juntamos ali os irmãos daquela zona do Redondo e vemos lá 100 pessoas já no Alentejo, naquela parte. Não é uma bênção? É uma bênção, irmãos. Mas estão lá missionários a trabalhar no duro, graças a esta igreja que está a contribuir para as missões. Uns não querem saber do Alentejo para nada, não querem saber dos povos não alcançados para nada, mas esta igreja acredita que há uma necessidade. Sabe, eu podia dizer, olha, vou fechar tudo e o dinheiro que vai para fora vai tudo para dentro. Sabe o que é que eu seria? Iria trair o meu Senhor. E sabe uma coisa? A igreja que mais contribui para missões são as igrejas mais abençoadas na terra. Eu tenho visto igrejas que deixaram de fazer pelas missões, hoje estão em decadência. Irmãos, eu só sou contra pessoas abusarem, mas a Bíblia diz que cada um dê de acordo com aquilo que pode. Isto é que esta igreja ensina. Nós não ensinamos a dar, como houve aí casos de igrejas que as pessoas deram e ficaram a passar fome em casa. Nós não acreditamos nisso. Mas eu tenho que ter uma atitude de fé. Sabe uma coisa, irmãos? Aproxima-se o Natal. Se calhar nós podíamos dar um pouco de menos presentes e dizíamos, olha, eu vou dar um presente a umas instalações para melhorar, para fazer coisas mais por o Conselho da Almada. Há muitas maneiras, se nós quisermos, faremos. Irmãos, vamos abençoar. Irmãos, eu preciso descansar o meu coração. Há irmãos que já vieram, já falaram. Irmão, houve gente muito humilde que já veio abençoar e que digo, eu só posso, não importa, é aquilo que Deus põe no teu coração. Mas irmãos, nós temos que fazer mais por esta cidade, nós temos que fazer mais por este Portugal, nós temos que fazer mais pelos concelhos, irmãos. E eu dou graças a Deus, irmãos, porque Deus chamou-nos a nós, neste tempo que estamos a viver, para sermos bênção.